Oi pessoal, bem-vindos gente a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a frequência das regas nas orquídeas, né? Muita gente está começando agora, tem dúvida quanto às regas, né? Quantas vezes tem que regar por semana, o que que faz, a planta tá desidratando, a pessoa não sabe o que é, né? Então eu vou estar falando um pouquinho sobre as regas para vocês hoje, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E eu acho que tem um vídeo antigo que eu falo exatamente sobre isso, tá? Então eu resolvi refazer para as pessoas que estão entrando agora no canal, né? Estão se inscrevendo agora, aproveita aí. Se você que está assistindo o vídeo não é inscrito, se inscreve aí para receber dicas toda semana aí, né? Sobre o cultivo de orquídeas, né? Então vamos lá, pessoal. Para começar, gente, tem muitas pessoas aí que acham que a orquídea odeia água, né? E que se você regar mais de uma vez por semana, a planta vai acabar morrendo. Isso não é verdade, tá? A frequência das regas das orquídeas depende do substrato, tá? Então é tudo exclusivamente depende do substrato. Quanto mais úmido o substrato é, quanto mais água o substrato retém, menos você vai ter que regar durante a semana, tá? Quanto mais o substrato seca, mais vezes você vai ter que regar por semana. Muita gente me pergunta quantas vezes eu rego as minhas plantas e eu falo, né, que é dia sim, dia não, exatamente pelas minhas plantas estarem no carvão puro, tá? Então, elas estão no carvão puro, o que que acontece? Eu rego agora, amanhã já vai estar seco, entendeu? Então, eu vou ter que regar mais vezes, porque se eu regar só uma vez por semana, vamos supor que eu pego a frequência de regas de uma pessoa que cultiva no mix com esfagno no meio. O que que acontece? O esfagno vai manter mais a umidade por muito mais tempo, e se eu manter essa frequência dia sim, dia não, com o esfagno no meio do substrato, a planta vai acabar apodrecendo as raízes, porque é muita água. E ela não gosta de ficar úmida o tempo todo, tá? Vocês têm que ter em mente a seguinte coisa. Elas gostam de ter uma pausa entre uma rega e outra. Elas gostam que as raízes sequem, tá? Elas gostam que os substratos sequem entre uma rega e outra, tá? Essa pausa, gente, entre uma rega e outra, não é muito tempo ela ficar seca, tá? Ela não pode ficar muito tempo seca, porque nisso ela vai acabar desidratando, tá? Os bulbos servem para armazenar água, armazenar nutrientes para a época de mais escassez de água, ela poder tirar os nutrientes e a água necessária, né, para poder se desenvolver dos bulbos. Então, o que que acontece? Se você deixa muito tempo seca, ela vai entender que entrou numa época de escassez de água. E o que que vai acontecer? Ela vai começar a usar as reservas que estão nos bulbos delas. Aí o que que acontece? Elas vão murchando cada vez mais, né? Elas vão se desidratando cada vez mais, porque ela tira aquela reserva para poder se manter, né? Se manter viva, se manter bem. E assim, a frequência das regas correta, para ela não se desidratar muito, não ficar muito feia, é um pouco complicado. Vai de substrato para substrato, igual eu já falei, eu cultivo no carvão puro, outra pessoa cultiva no mix, entendeu? Então cada pessoa tem que ter o controle aí. Quando você vê que secou, rega novamente, tá? Nunca rega quando tiver úmido ainda, porque aquilo ela não, porque se tiver úmido, você regar, o que que vai acontecer? Vai ficar cada vez mais úmido por mais tempo, entendeu? Então é sempre bom deixar secar mais um pouquinho, não precisa secar demais, tipo um deserto dentro do vaso não, tá? Se você viu que deu uma secadinha, você pode regar novamente, tá? Outra coisa também que tem que ver é a espécie, tá? Tem plantas que gostam de mais umidade, tem plantas que não gostam de umidade, né? Então tem que dar uma olhada nisso, igual um vídeo que eu fiz aí. As catleias não gostam de tanta umidade, né? Elas não gostam de ficar molhadas o tempo todo, então sempre que você for plantar uma catleia, isso já entra já na parte do substrato. Você planta num substrato mais, como diz, que seca mais rápido, tá? Para você poder manter uma rega uniforme. Sempre que você regar uma, você vai regar todas, entendeu? Então vai ter que mudar o substrato de planta para planta. Aqui é tudo no carvão puro, tá? Tudo no carvão puro. As que gostam de mais umidade, o que que eu faço? Eu coloco um pouquinho de esfagno no meio. Então, plantas que gostam de ficar mais tempo úmidas, né? Gostam de ficar sempre úmidas, eu coloco o esfagno no meio, e as outras que não gostam, eu já deixo no carvão puro, e nisso eu consigo regar dia sim, dia não, todas elas, e não tenho problemas nenhum com isso, tá? Aí também tem as vandáceas, né? As vandas que ficam com as raízes expostas, plantas que estão plantadas em tronquinhos, né? No caso das vandas, você vai ter que regar todos os dias, tá? Muita gente pergunta aí a frequência de regas das vandas, eu já falei algumas vezes e vou repetir.
todos os dias, tá? Uma vez por dia. Não exagera muito, não coloca mais de uma vez por dia, porque elas não gostam de ficar úmidas demais também não, tá? Todos os dias regar elas dá super certo, né? Já tá bom para elas. Uma vez por dia, no máximo duas, se tiver muito úmido, tá? Plantas em tronquinhos pode regar todos os dias, tá? Aqui eu rego todos os dias as plantas nos tronquinhos, né? E as dos vasos dia sim, dia não. Então, o vídeo de hoje eu queria só explicar um pouquinho sobre isso, tá? Vai depender do substrato. Quem cultiva no carvão por aí pode pegar a minha frequência de regas dia sim, dia não, dá super certo, tá? E quem cultivar no mix já pode ser dia sim, dois não. Tem que dar uma observada aí para ver quanto tempo vai demorar para secar, tá? Então vocês pegam um vaso, rega e ficam observando ele até ver o tempo que leva para ele poder secar o substrato para poder regar de novo, tá? Lembrando mais uma vez que não pode deixar seco por tempo demais não, tá? Porque senão a planta vai começar a tirar da reserva de nutrientes dela e vai acabar desidratando, tá bom? Então é isso, gente, o vídeo de hoje era esse, eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês quanto a isso, tá? Se ainda restou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários ou então me chama no WhatsApp que tá aqui na descrição, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para receber dicas todas as semanas sobre o cultivo de orquídeas. E é isso, gente, um grande beijo, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal!